Estamos de volta com a Ação e Reação, sexta-feira ao vivo. A Vivo é isso aí. Essa sexta-feira, dia 15 de março de 2019, Dia Mundial do Consumidor. Olha que bacana. E também Dia da Escola. A notícia triste ontem da escola, né? A escola lá em Suzano, uma notícia muito triste, né? Na quarta-feira tivemos esse atentado aí, né? Onde 8 mortos e também os 2, né, meliantes, e parece que tem ainda o terceiro suspeito de planejar esse atentado, né? Eu falava aqui que nós tínhamos que pegar as coisas boas dos Estados Unidos também, né? Motos que não fazem barulho na rua, motos que não andam em corredor, não tem sujeira, as pessoas respeitam. Lógico que existem erros, né? Existem erros, né? Uma vez eu fui em Miami lá, parei num lugar, fui pôr a moedinha lá, não tinha a moedinha. Aí não tinha ninguém, a prefeitura de Miami, não tinha ninguém, né? Só tinha um restaurante cubano ali em frente, né? Que eu ia, né, um café da manhã cubano, aí tinha um guincho, e eu fui conversar com o guincho, que eu vi aqueles filmes dos Miami, dos guinchos, né, fui conversar com ele, que isso é verdade, e tal. Ele falou, é verdade mesmo isso, acontece, as mulheres dão bolsada na gente, e tal, eles filmam e tal, aqueles guinchos que pegam as pessoas que param errado nos Estados Unidos. Eu falei, ó, eu não consigo pôr a moedinha ali, o que eu faço? Não, você tira o carro dali. Pô, mas não, põe no outro lado, porque se está quebrado, o erro é seu, você não pode parar ali, tem lugar do outro lado, você vai do outro lado, que a multa aí é $500. Falei, não, beleza, então mesmo, já dei a volta, então tem que ter ordem, as coisas têm que ter ordem, não funcionam assim, né? Mas aqui nós estamos pegando as coisas ruins do americano também, esses atentados, né? Como aquele maluco que foi lá no Texas, João Vilela, e ficou no hotel lá uma semana analisando tal. Depois ganhou até um bônus para ficar mais 3 dias, voltou lá, tinha um show de rock, ele com uma arma matou um monte de gente lá embaixo, né? Então nós estamos pegando essas coisas aí que vem... O Brasil não tinha isso aí vem importado, né? Então é complicado, né? Eu não sei se não tinha isso, Filete, ou se tinha mais... acaba fomentando, dando mais ideia. Mas tinha isso. Eu acho que sempre teve esses malucos no mundo inteiro. Mas assim que fazia, você entrava em colégio, então né? acontece. Isso é coisa de americano, não, né? No Japão. Coisa que acontece lá. Não, no Japão aconteceu. Na China acontece. Mas já temos tantos problemas, né, João? Claro. Vamos inventar mais problema, né? Eu não vejo que seja... Você vê Brumadinho nos Estados Unidos? Você não vê. A pessoa já tinha algum problema. Você não vê Brumadinho nos Estados Unidos, você não vê, né? Você não vê jovem dormindo em alojamento nos Estados Unidos. Não, tem também. Mas tem isso, acontece igual do Flamengo, morrer 10... Tem problema também. Mas assim, problema de... É claro que o país mais estruturado, mais civilizado, você minimiza os problemas. Sim. Tem morador de rua, tive na Alemanha há um mês atrás. Tem muito morador de rua? Tem muito morador de rua, tem favela. Mas, João, aí você vai ver a origem, a origem africana. Mas tem, não estou falando há um problema. Os nossos são nossos, né? Tirando as divisas. Lá na Alemanha é um país desse tamanho. Começa a ter migração de africano, migração de gente só. Então não é um problema do alemão. Quer dizer, está na Alemanha, mas vai ver o cara de fora. Mas tudo bem. Mas aqui tu vai ver não era. Olha, São Paulo, eu não sei identificar a nacionalidade. Sim. Mas eram muito, vamos pensar no africano que seja negro, não eram. A maioria eram caucasianos, com brancos, a grande maioria. Não, agora não parecia ser da Ásia, nem ser do Oriente Médio, nada disso. É que a Alemanha recebeu as pessoas, não, né? Mas eram caucasianos, pode ser do leste europeu, pode ser de outros lugares. Sim. Mas que eram a grande maioria caucasianos, ou seja, brancos, loiros, com olhos claros. É um problema se é essa questão, não sei se eram alemães. Como é que em Roraima você vai mas eu acredito que sim. Mas se Roraima fosse um estado equilibrado, aí entra um monte de pessoas da Venezuela, é um problema pontual ali. Agora os nossos são nossos mesmo. Não é são essa irmãos questão, nossos. Nossa questão, Filete, a questão que eu vejo é o seguinte. Daqui? Nós temos que minimizar esses problemas, dependendo de onde a pessoa seja. O imigrante, normalmente... ou o migrante, quantos a gente não conhece, quantos eu não conheço de pessoas migrantes e imigrantes, pessoas que vieram do Nordeste do Brasil, do Norte do Brasil. Meu avô veio do Norte do Brasil, meu avô veio do Pará. E é uma pessoa que veio com pouca instrução, realmente, ele perdeu o pai e a mãe muito novo, com 6 anos de idade, e perambulou por vários lugares, foi morar no Maranhão e uma série de coisas sem família. Mas ninguém conta isso, João. Não, eu digo assim... Na Alemanha é um país equilibrado, mas eles não têm culpa se a gente de fora lá. Não é isso. Eles estão tentando resolver, né? Não é questão de gente de fora ou de dentro. Os nossos são nossos. Não é nosso. A nossa sociedade que falhou, não é essa né? questão, não é nossa que falhou, exatamente. Falhou também, né? Não, você vai encontrar... Vamos pegar dos nossos. Vamos esquecer o resto da Europa ou o resto das coisas. Nossa. Vai ser o mesmo problema de lá, tá? Mas vamos falar dos nossos. A grande maioria do pessoal que mora na rua
80 e poucos por cento são usuários de drogas, lícitas e ilícitas. 87, João. Tá, 80 e poucos por cento, quase 90%. Segundo os... É a mesma coisa lá. Esses caras que estão lá também lá, a grande maioria são usuários de drogas lícitas e ilícitas. Pessoas que estão com problemas mentais, problemas na família, problemas sociais, problemas estruturais. Não pense lá que é mil maravilhas também não, porque lá tem muito problema também. Lá tem o desemprego também, lá tem problemas. Tem, claro, a lei é mais rígida lá? É. O país é mais organizado? Sem dúvida, ninguém tem dúvida disso. Mas o que eu estou falando é o seguinte, nós temos uma desestrutura. Você falou dos meninos que cometeram essa barbaridade aqui numa escola em Suzano. Você começa a analisar a vida deles, apesar de morarem com os avós, parece uma estrutura dos avós darem carinho para eles, tudo mais, o pai já tinha largado o menino desde o início, a mãe era usuária de drogas, não cuidava das crianças. Não estou falando que essa é a questão, então, hein? Que vai ter várias pessoas que estão... Mas são pessoas que já tinham uma desestrutura familiar, algum problema mental muito sério. Alguma coisa que aconteceu também, né? O que aconteceu é o que acontece sempre, do bullying. Não vai acontecer, as pessoas têm que estar preparadas e tem uma estrutura para ela poder enfrentar essas coisas da vida, que vão acontecer cedo ou tarde. Mas é a desestruturação da família, né, João? Muito disso. Não sei se eles usavam droga ou não, mas a mãe era usuária, infelizmente. Comia seu pai, sua mãe e você na mesa. Hoje ninguém faz mais isso, cada um come no horário. Mas assim, o respeito tem que haver, o respeito tem que haver, a estrutura tem que haver. As pessoas devem ter problemas maiores do que esse, são problemas patológicos, são problemas mentais que as pessoas devem ter também, além disso, porque nenhum ser humano, na pior da situação, tem algum problema maior ele tem realmente, esses meninos têm, para terem cometido dessa forma. Agora, o grande ponto é o seguinte, nós temos que estruturar as famílias. É a parte mais difícil do país, porque não adianta, imagina, eu fico imaginando às vezes as pessoas que moram na rua. É muito comum a gente ver, na porta dos nossos comércios, na porta das nossas casas, na rua, você passando, a pessoa está lá jogada ali. Eu fico imaginando, aquela pessoa nasceu, uma mãe e um pai, tiveram uma mãe e um pai de forma ou outra, a mãe ficou com ele 9 meses na barriga dela, cuidou dele de uma certa forma, não estaria vivo. Então assim, bem ou mal, ela teve alguém, de uma forma ou de outra. E a vida foi dando caminhos errados, infelizmente. Mas esse é que é o grande ponto. Nós temos que pensar de uma forma mais social. Esses problemas vão ter lugar no mundo inteiro, viu, Filete? Infelizmente, é algo que até que o Brasil tem pouco por um lado, graças a Deus tem pouco por um lado, mas vai ter. Isso vai acontecer no Japão. O Japão tem muito suicídio, por exemplo. País extremamente organizado. Você conhece o Japão, você sabe como o japonês é organizado, a segurança no Japão como é que é, a instrução no Japão, a educação no Japão. O respeito às pessoas, ao mais velho, tudo mais. É um país que tem uma certa... Mas também tem problemas assim sérios. E de tempos em tempos, sim, acontece, teve aquele gastarim no metrô de Tóquio. Não, mas assim, problemas que a gente não tinha aqui. Nós tínhamos outros problemas, mas esse problema do cara estar numa escola... Também, Filete. Nós tivemos no Rio de Janeiro há alguns anos atrás, nós tivemos aquele outro maluco que entrou... Mas eram pontuais, né? Mas é pontual. Sim, mas isso aí nos Estados Unidos acontece toda hora, né? Mas acontece toda hora por outros motivos. Sim, mas aqui o cara pôs fogo num colégio, por outros numa motivos. Creche, já matou uma professora, enfim, né? Mas assim, está acontecendo demais, né? Não, está acontecendo demais e não. Porque faz parte, essas pessoas, o que nós temos que ter? Os Estados Unidos acabam achando a solução deles. Lá tem outro formato a Você coisa. acha que o Facebook e o Instagram, eles vão ter que limitar, por exemplo, o cara põe ele de metralhadora com uma... Pô, cara, isso aí tem que ter um sistema que não deixa essa imagem proliferar. Eles não fizeram agora no WhatsApp que você só pode mandar para 5 por vez, não é isso? Sim, não existe? você pode evitar isso. Era 20, agora o cara manda para 5. Só que o cara fica a tarde toda lá, ele consegue mandar para os 500 dele, mas dá trabalho. Mas a pessoa acha que não tem que limitar? O cara põe uma imagem lá, ele com uma metralhadora, um capuz, tem que limitar, mandar para um serviço de inteligência da polícia. Mas eles têm isso. Aqui não foi suficiente para pregar. Mas vamos supor, o cara mandou uma foto dessa. Concordo, o próprio usuário, eu vejo uma foto dessa, eu teria que ter um canal. Mas denunciar, tem denúncia. O Dória tem que criar, o governador... Não, mas tem essas próprias ferramentas têm a denúncia. Mas eu teria que ter um lugar para eu enviar. Alguns vão falar, olha, tem os jogos violentos, incentivam a fazer. Mas tem que começar aos poucos, né? Alguns vão falar, não, tem uma parte da internet, que é uma banda podre da internet, que incentiva a fazer certas coisas. Tem tudo, é verdade. Mas aquilo lá ia acontecer de uma forma ou de outra, ele só usou como uma ferramenta. Eu, por exemplo, Filete, eu vendo faca. Sim. Eu vendo faca na minha loja. Eu vendo todo dia faca. Faca de mais de 4... Mais 6 polegadas. Então, mas aquelas facas não é crime, não é crime. Não, mas se eu te dar com uma faca dessa na rua... Não é crime, não é crime, não é crime. Depende, é arma branca.
Era arma branca. Sim, mas você tá numa balada com uma faca dessa aí... É um limbo jurídico. Sim. É um limbo jurídico. Infelizmente, eu é um sei, limbo dá jurídico. pra sair, né? Um bom advogado tira, né? Não, nem entra. Não tem um fato, tem arma de fogo. Quer dizer que, por exemplo, se eu entrar numa Tanto é que a machadinha do rapaz lá, ele comprou legalmente, a besta lá, a arma, ele comprou legalmente. Então, assim, se você chegar num qualquer lugar, você compra uma peixeira, você compra... É algo, infelizmente, as pessoas podem usar para fazer comida, para melhorar a vida dos outros, para fazer uma série de coisas, e podem usar para matar, com qualquer coisa. Eu posso pegar meu carro e posso matar uma pessoa, infelizmente. Sim. Ou eu posso usar meu carro para salvar uma pessoa. Uma bicicleta na contramão. O ser humano tem essa característica. Uma bicicleta na contramão, um sem cara dúvida. forte, pegar uma senhora de idade... Sua mãe aconteceu isso. Uma moto, né? Então, sim, mas uma pessoa desrespeitou uma regra de civilidade e acabou atingindo uma pessoa. Poderia ter matado. Claro que poderia. Foi pouco, né? Então, faltou pouco. Então, 5 fraturas. Isso que eu te falo. A ferramenta depende muito de quem vai operar. E o ser humano tem essa característica. O ser humano é o único que mata outro semelhante praticamente. Os animais também devem ter essa questão, se é veterinário, você vai ser muito mais que eu. Mas menos que nós. E nós temos uma questão que o ser humano também salva outro ser humano. Então nós temos que mudar um pouco o nosso conceito. Eu tenho uma pena muito grande, Filete, de ver crianças na rua, porque eu sei que o futuro disso é muito diferente. A criança que está na rua hoje, amanhã vai ter um futuro muito trágico e nós vamos passar por tudo isso. Nós tivemos um terapeuta ocupacional ontem no programa o Paulo, e ele falou que essa geração também já está complicada. E bem rapidamente, eu só queria fazer um elogio. Eu sabe que às vezes eu critico a administração municipal. Eu quero elogiar hoje um fato. A Guarda Municipal, o REMA principalmente, todos os nossos amigos da Guarda Municipal têm feito um trabalho incessante melhorando o policiamento ostensivo na região do Gonzaga. Olha, não sei se só no Gonzaga, mas no resto da cidade também. Mas parabéns à Guarda Municipal. Quando a gente tem que criticar, a gente critica, você sabe disso, Filete. Mas a Guarda, nós temos elogiado aqui. Olha, eu dou curso para os caras da Guarda Municipal do Canil, gratuitamente. Eles estão realmente parabéns. João, aquela ruazinha no Gonzaga... É uma equipe com educação... Aquela ruazinha no Gonzaga ali, que... Do lado da Ana Costa, aquela rosinha. Não prevaricam. Do lado da Maria Mansa. Todo dia os caras põem colchão, tal, eles vão lá, tiram tudo, com uma paciência, tal, e orientam, tal. Parabéns à Guarda Municipal, eu vou falar, quando a gente tem que criticar, a gente critica. Parabéns ao Delbel, que já fez. Ao Delbel, sem dúvida nenhuma, Delbel, parabéns, Delbel. O Rema, todo mundo da Guarda Municipal, eu não quero falar de um, porque é muita gente para falar. É muita gente, não está falando dos... Mas é uma equipe, a Guarda Municipal em si, eu vou te falar, eles têm tido uma educação muito grande, pulso firme nas coisas, utilizando realmente de uma forma bem inteligente fazer as coisas. Então, parabéns à Guarda Municipal. Nós vamos chamar o nosso comercial, porque nós vamos receber aqui o André Orsini, diretor do projeto Andaraguá, né? Que é o que vai construir o aeroporto, o aeroportuário lá de Praia Grande, né? Então nós vamos recebê-lo agora, vamos chamar um rápido intervalo, né? E já voltamos. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula, pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados.
Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até o USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje aqui com o advogado e empresário João Vilela e também com a grande satisfação, o empresário do projeto Andaraguá, o André Orsini. Estamos a tempo para trazer no programa, né? Uma figura importante aqui da região, né? E essa empresa que é um complexo empresarial e agroportuário, né? Andaraguá foi fundado em 2015 na Praia Grande, litoral aqui de Santos, aqui pertinho. E ele é um dos sócios, junto com o Id Sonda, Igor Sonda e Cláudio Eric Sonda, pessoal do grupo Sonda, né? E ele vai explicar como é que é o projeto, quais são as dificuldades, né? Porque vai ser um projeto que talvez seja até a redenção da região. Porque nós tínhamos um aeroporto no Guarujá, perdemos. Nós tínhamos uma linha férrea que podia ir passageiros até Jundiaí, perdemos. Então, de uma certa maneira, a região perde. Tínhamos as empresas fortes no Cubatão, perdemos. Tínhamos a Estiva, que era forte, o Porto, já vai ficar. Então, se a gente não tiver geração de empregos aqui na região, a gente não consegue alavancar, né? Então, esse é um projeto que pode ser até a redenção da região. Tenho uma grata satisfação de receber o André Orsini aqui. Muito prazer, muito obrigado. Boa tarde, obrigado. O prazer é meu. Filete, Vilela. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande falar sobre o Andaraguá. Você poderia explicar qual é o projeto, de onde veio a ideia e por que desse tempo, assim, um tempo grande, né, para começar a essa engrenagem a funcionar? Sim, o Andaraguá é uma plataforma logística, né? Ele não é só um aeroporto em si. Ele é um aeroporto de cargas, mas junto tem a linha férrea, essa que desce a serra e vai para o Porto de Santos, passa dentro da nossa área, e tem toda uma área logística ali de galpões para que recebam empresas se instalem lá dentro. Tem uma torre de hotel, uma torre de escritórios, uma área com um mall com 87 lojas, e temos um grande centro de convenções e uma área para uma rede de supermercados, porque um dos sócios é oriundo de supermercados, né? Então, você vê ali que o nosso telhado é todo de placas fotovoltaicas, nós vamos gerar 80 megas de energia limpa, o empreendimento todo consome 40 megas, então nós temos um excedente de 40 megas de energia limpa, né? Dá para vender energia ainda? Nós vamos vender energia, nós vamos comercializar energia. Então, ele é um projeto voltado para a área logística, né? Essa pista ela vai chegar a 2.600 metros, que é nível do mar, você desce qualquer tipo de aeronave, aeronaves de cargas, aeronaves executivas, né? Então, ele é um empreendimento que começou na época lá em 2005, lá atrás, com a aquisição das áreas. Em 2007, nós aprovamos na ANAC. E em 2008, nós começamos o licenciamento ambiental do empreendimento, que nós sabíamos que seria a fase mais difícil, até em razão da gente estar se tratando de área de Mata Atlântica, onde a ocupação da área tem certas restrições até de utilização, você ocupa no máximo 30% do terreno, né? Então, viemos construindo durante esses anos aí um licenciamento ambiental que fosse sempre com a excelência máxima pela porte, pela qualidade do empreendimento. No ano de 2014,
obtivemos a licença ambiental prévia, que é aquela que dá a viabilidade ambiental com as condicionantes para que você comece a obra. Entre essas condicionantes, das 34, havia a condicionante número 24, que é uma relação com a FUNAI, porque alguns índios se instalaram a 2 quilômetros do nosso terreno e a gente precisava fazer uma consulta à FUNAI. Nós entramos com essa consulta. Quando você comprou o terreno lá, quando você fez essa licença ambiental inicial, não tinha índio nenhum lá, né? Não, quando nós compramos o terreno e, aliás, quando nós iniciamos o licenciamento ambiental no ano de 2008 na CETESB, não haviam índios. São nômades esses índios? São nômades, eles se instalaram lá em 2012. Quer dizer que você pode ter de repente você compra uma área lá em Peruíbe para construir um parque e tal, e aí eu estou lá finalizando, se eles se instalarem lá, vai bloquear todo o meu projeto assim? Na verdade ele não bloqueia, na verdade a FUNAI ela vai te dizer o que ele vai fazer, mas o índio tem a prioridade sobre a utilização da área, né? Então ela envolve... Qualquer área. Isso é um perigo também, né? É um perigo porque muito você pode grande. querer construir um terminal, uma coisa assim, você compra tudo, faz todas as licenças, alguém coloca meia dúzia de índios lá, e alguém de má fé coloca, e você tem 4, 5 anos de atraso no projeto? Exatamente, foi o que quase que aconteceu com a gente lá, né? A FUNAI demorou quase 4 anos para responder à nossa consulta e pediu um estudo de componente indígena, que é um estudo feito por antropólogos, que está sendo finalizado agora, para saber o que o índio vive, o que ele come, o que ele faz, e a gente propor algumas medidas mitigadoras para que a gente consiga fazer um grande acordo entre FUNAI, a tribo indígena e nós empreendedores. Quantos componentes é essa tribo lá? São 48 pessoas. 48, mas como a lei fala que num raio de 10 quilômetros você tem que consultar todas as tribos, né? A gente acaba pegando Mongaguá e acaba pegando Parelheiros, que é uma tribo que tem no alto da serra aqui. Mas Parelheiros não tem nenhuma comunicação com Praia Grande? Não tem, mas em linha reta dá menos de 10 quilômetros. Então, sexta-feira passada eu tive que fazer essa consulta lá com a tribo de Parelheiros e a Jacor está finalizando isso para que volte esse estudo para a FUNAI. Quer dizer, os que estão localizados lá tem que ter um estudo, um antropólogo e tal. Os que estão até 10 quilômetros, vocês têm que consultar, fazer alguma compensação para eles lá. Exatamente. Para eles falarem, não, tudo bem, eu deixo, tá bom, ele me ajudou aqui nisso, e ele pode construir um raio de 10 quilômetros, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso aí. A gente tem que fazer, na verdade, seria uma espécie de um acordo, né? A gente propor algumas melhorias na vida deles lá, que a gente está propondo a qualificação das crianças, alguns cursos técnicos, a gente está disponibilizando uma área para eles comercializarem o artesanato deles, e estamos criando uma coisa inédita aí que o presidente da FUNAI gostou bastante, que chama Guarda Indígena Ambiental. Já que o índio anda pela mata e ele tem um livre acesso, nada melhor do que ele tomar conta da área para nós, da área de preservação, e a gente remunera ele pelo serviço. É um trabalho digno, honesto, e a FUNAI gostou bastante dessa sugestão que nós demos para eles. Quer dizer que eles ficam lá, né, João Vilela? Os índios ficam lá, você deixa os 48 lá, tal, emprega alguns e dá, de repente, um espaço para eles poderem vender os artesanatos nesse complexo maravilhoso. O empresário sofre, né, João? Olha, eu vou te falar, cada coisa que a gente escuta, que a gente não tem ideia de que a dificuldade que você tem. Você tem uma ideia, André? Não tem nada a ver com o teu caso. Eu vi essa semana dizendo que vão fechar várias lojas em Santos. Falei, como assim? Olha, se passar as 18 horas, vai estar fechado. Falei, como assim? Passou 18 horas, fecha a loja. Falei, não tem respaldo na Constituição, nem nas... tem uma lei lá de 1963 que tem dizendo que o horário comercial é das 8 às 18. Sim, é verdade, o horário comercial é das 8 às 18, mas entre isso e você utilizar com alvará... Ou seja, no Brasil trabalhar é quase um crime. Você empreender é um crime e meio, é um crime mais grave, é um crime hediondo você empreender, porque tudo é contra você. Então você vai gerar emprego, você gera impostos, então é por essas coisas, viu, André? Que a gente vê, por exemplo, a Ford do Brasil, teve essa semana, teve uma reunião com um dos líderes da Ford, o presidente da América Latina, e a possibilidade de continuar com a fábrica em São Bernardo do Campo. São muitos empregos, já 2.500 empregos, mais 8.000 indiretos, que gera toda uma questão logística na região de uma série de outras empresas, ou seja, mais de 10.000 pessoas, gera impostos altíssimos para a prefeitura, gera para o Estado, a produção do Fiesta, do Focus, dos caminhões. Ele falou, não, eu não quero mais, não. Mas de jeito nenhum. Porque a gente tem nessa fábrica de São Bernardo do Campo, a gente tem mais processo trabalhista do que somando a Ford no mundo inteiro.
É verdade. Eu não quero mais. Olha, obrigado. Quem está em greve agora somos nós. Não falou isso, mas eu estou dando uma licença poética nesse ponto. É exatamente isso. Então, empreender no Brasil, eu tenho várias empresas, eu mexo com um monte de coisa, a gente começa a ver o filete também. Tudo que você vai fazer parece que está pedindo um favor. Pelo amor de Deus, deixa eu colocar dinheiro aqui, deixa eu gerar emprego, deixa eu pagar impostos, deixa eu pagar. Parece uma coisa incrível. Então, isso atrasa muito o lugar. Uma vez eu tive uma reunião no Rotary, inclusive, André, você estava até no Rotary Santos, e o Mourão estava. E a pergunta que eu fiz para ele foi justamente essa, né? Qual que era a ideia dele? E ele falou o seguinte, olha, nós, para trabalhar na Praia Grande, fazer a Praia Grande funcionar, eu dediquei tudo para a Orla, porque a Orla era o turismo, é a questão da melhoria, eu trago gente de fora, eu fiz a cidade andar. Deixei, ele foi bem sincero, deixei a parte mais pobre da cidade à míngua. Agora eu estou conseguindo ter dinheiro para deixar em ordem, mas eu tive que priorizar, não tinha dinheiro para tudo, tem que fazer do que vai dar mais retorno. Consegui. A Praia Grande realmente hoje são 24 quilômetros, que mudou tudo, era o patinho feio da nossa região. Hoje é o maior progresso da nossa região, é Praia Grande. Então tudo, desde os shoppings, a questão toda da cidade, da segurança da cidade que melhorou muito, as escolas, tudo melhorou muito, claro, tem muita coisa para ser feito ainda, mas o que era Praia Grande antes, a construção civil foi fomentada, ele é construtor, ele sabe fomentar a construção civil, ele sabe o que as pessoas precisam para melhorar, foi muito investimento. Você passa hoje naquela pista, que é uma estrada municipal, aquela, que vai até a Curva do Oeste, Expresso Sul, que era um terror há bem pouco tempo atrás, eram lombadas atrás, talvez quando você tenha começado já tenha melhorado, mas eram lombadas atrás de lombadas, sinais, uma série de coisas, alagava quando chovia, era um caos. Hoje não, hoje ficou uma pista extremamente, a entrada que foi feita agora há pouco tempo, naquela junção do Japuí em São Vicente, você não precisa nem ter placa para dizer onde começa um quando termina o outro. Você nota e fala, aqui terminou a cidade, aqui tem progresso, aqui não tem. Então você pega as grandes marcas, você vai vendo ali nas pistas, é sempre ali. Então esse é o ponto. Você começa, e ele falou, nessa reunião ele falou, agora o ponto é logística. O que Santos não fez, ele não falou isso eu estou falando, mas ele deu a entender. O que Santos não fez para aproveitar a sua área continental, com o maior porto da América Latina, nós vamos fazer. Nós vamos construir o aeroporto, nós vamos fazer o CD das empresas vão estar lá. E isso gera muito emprego. As pessoas esquecem de ver Barueri, por exemplo. Barueri é isso, Alphaville, essa questão, tem Barueri industrial, não é só o condomínio de casas. O que tem de empresas que estão lá, o que gera de riqueza para a cidade é algo assustador. Então, a gente está conseguindo ver um norte aqui na nossa região. E as outras cidades vão ter que correr atrás. Cubatão, que tinha tudo para ser isso, Cubatão tinha tudo, porque tinha um polo industrial, tudo ali, deixou também, morreu. Cubatão hoje, a esperança das empresas, que nós tínhamos uma Cosipa, que depois virou Uzi Minas, mingou, acabou, não tem mais. As outras empresas também foram morrendo ao lado, que era o polo gerador de quantas pessoas eu via no comércio, André. Quando eu comecei no comércio, você via o pessoal chegando com os ônibus da Cosipa. E era um orgulho ser cosipano, né? Não, o pessoal ia com uniforme, todo mundo com uniforme. O uniforme já era o crédito do cara. Exatamente. Eu falei, não, é Cosipano, opa, Cosipano. Então você chegava, o pessoal vinha no comércio, enchia o comércio, os shoppings lotavam, na época era só o Miramar e o Balneário. Então quer dizer, nós temos que fomentar a nossa região. Se a gente deixar, isso depende dos administradores, claro, dos empresários, mas se o administrador falar que não vai dar certo, não dá. Então esse que é o ponto, sabe, a gente tem que investir, você está investindo duramente, pesadamente, tá? Você está olhando lá daqui a, sei lá quantos anos você pretende... No mínimo 15. 15 anos você vai estar já fomentando o negócio, e vai ter um aeroporto. Oi? Já estão há quantos anos? Já estamos há 12 anos. Mas eu acho que demora mais uns 3 ainda, não? Nós temos um empreendimento dividido em 5 fases, né? Sim. A primeira fase tem 3 anos de implantação, que é a pista, e mais ou menos 250 mil metros de galpões. Depois, a cada 2 anos, a gente vem fazendo mais uma fase. Você vai achar fácil a construção, né? A construção, sim. Vai ser fácil, né? A única coisa que não me preocupa é a obra em si. Aeroporto e primeira fase, aeroporto? Primeira fase, em 36 meses nós temos ela pronta. Aeroporto e a 250 mil metros de galpões. Que a gente já começa a colocar a empresa lá dentro. Reto portuário lá. E trem? O trem, ele passa no fundo da nossa área, que vai para o porto, ali exatamente
onde faz a manobra, né? E a ideia é fazer a pera logística invertida, aquela mesma pera logística que tem no Mato Grosso, fazer ela aqui embaixo para o trem ganhar agilidade. Por quê? Depois que ele chega ali no fundo do nosso terreno, até a boca da água aqui, às vezes ele chega a ficar 90 horas parado, porque só tem uma única linha, né? Isso é o que faz com que o custo do frete ferroviário seja quase igual ao custo do frete rodoviário. É o trem parado em trilha. Estrada só de ida, né? Estrada só de ida. Então a ideia é que a gente consiga ali agilizar essa chegada de grãos, consiga levar na madrugada e para poder escoar o trem numa velocidade maior e conseguir ter um frete mais reduzido. E vocês não pretendem ter voos comerciais de passageiros? Não, nós não podemos, né? Por ser um empreendimento privado. Agora está mudando isso, está mudando agora na ANAC, né? A nossa aprovação, ela tem lá uma observação dizendo assim, vedada exploração comercial. Eu não posso cobrar tarifa de embarque de passageiro. Eu posso fazer todo tipo de serviço, manutenção de aviões, eu posso receber o que chama na aviação de aviação geral, que é tudo menos aviação comercial. Ter um voo, por exemplo, Praia Grande e Santos Dumont. Isso eu não posso ter. Mas é capaz que com essa mudança da lei agora, que vão implantar os aeroportos particulares. Pelo menos essa é a tendência, vão implantar, né? Mas o aeroporto do Guarujá deve estar no próximo mês, aí, acredito que em abril já deve estar licitando, né? E ali vai ter voo comercial, que vai ser até agregado com o Porto de Santos, e aí vai ter voo comercial para poder suportar essa capacidade de passageiros aéreos, né? O nosso negócio realmente é um negócio voltado para a logística. Isso que você falou da região da Grande São Paulo é uma verdade, mas por que essas empresas foram se instalar ali? Por causa do ISS incentivado. Sim, então, o benefício do administrador público lá atrás... Exatamente. Que deu vantagens para venham para cá, gerem emprego, paguem impostos, mas vou te dar uma vantagem que vai ter o ISS de 2%. No nosso caso lá de Praia Grande, ele vai ter as mesmas vantagens, ele não vai ter o custo do transporte rodoviário de chegar do Porto de Santos até o Alto da Serra e às vezes até voltar para o Porto de Santos, como acontece com as fábricas de roupa, Marisa, Renner, C&A, que às vezes elas importam, levam para ali para fazer o acabamento e dali elas distribuem para o resto do Brasil. No nosso caso, ele não vai ter a despesa do transporte, o ISS vai ser o mesmo e a gente vai ter condições de colocar essas empresas aqui na Baixada. Vai fazer a própria reforma lá mesmo, né? Vai fazer o acabamento dentro do complexo, depois volta vai ter o escoamento aéreo. Vai ter uma indústria lá dentro também, vão ter indústrias. Vão ter indústrias lá dentro. Que é justamente o que gera muito emprego, né? Exatamente. Mas o que eu fico assustado às vezes, André, é que a gente começa a pensar na dificuldade que é para você empreender e o país parece que trava tudo. Você vai empreender? Então eu não vou deixar. E a gente tem uma necessidade, é o único lugar no mundo, eu não conheço outro lugar, olha que eu já conheci vários lugares, que tem um porto dessa magnitude. Se alguém conhecer, por favor, me avise, porque eu não conheço. Tem um porto desse tamanho e não tem o resto. Você não tem os outros modais, você não tem o retroporto de indústria. Porque no mundo inteiro, você vai lá para a Coreia, por exemplo, Coreia do Sul, claro, você vai ter os carros sendo fabricados, tudo à beira-mar. O Japão, mesma coisa. As fábricas estão lá, tem a siderúrgica, como tem Cubatão, estaria tudo pronto. Estaria tudo pronto. Para a gente fazer realmente ser uma potência. Você vai em qualquer lugar do mundo, essa parte retroportuária de beneficiamento de produtos, normalmente são zonas francas, inclusive. Exatamente. Na China são as EIs, que são as zonas especiais de importação e exportação, que eles têm lá em todos os lugares. Eu fui para Xangai, já fui para Guangzhou, já fui para outros lugares da China que tem as EIs, que são realmente assim, o fomento daquela coisa. Isso gera muito emprego. Hoje nós temos um porto que manda a carga para São Paulo, para esses galpões que tem em vários lugares, espalhados pela Grande São Paulo, inclusive Barueri, inclusive essa região toda. Perdemos empregos aqui, não damos a condição mínima necessária e achamos que está tudo em ordem. O pior é achar que está tudo em ordem. Nós não temos um modal, André, desculpa só me alongar, com trem e com avião. Isso não existe em nenhum lugar. E nós tivemos o pior. Perdemos. A base aérea do Guarujá era de aviação comercial. Você tinha voos regulares, da Royal, da Panam, você tinha aviões que você pegava um voo para o Rio de Janeiro. Você tinha trem, desde o século XIX, lá com o Barão de Mauá, que acabou fomentando essa parte toda, que foi uma dificuldade para ele, foi talvez a maior derrocada dele, o maior investimento dele foi construir aqui, transpondo essa serra. Você imaginar isso, naquela época era a dificuldade, né? Hoje você tem caminhão, hoje não tinha nada disso, era na mão. Ele fez a estrada de ferro. Hoje nós temos Paranapiacaba, que é um lugar lindo, abandonado. Que é ali em cima, aqui bem perto, vai divisa com Santos, ali é uma coisa super bacana. Então esses pontos a gente não tem
ligação com trem, nós estamos isolados com trem, não vejo trem de passageiro, mesmo trens de carga que tem, mas é precário. Construímos a Nova Imigrantes, em vez de colocar junto, vamos fazer para trem comercial realmente, não colocamos, não temos aviação. Quer dizer, acho que vai ter alguma coisa mais... O próprio Rodoanel, quando foi concebido o projeto, deveria ter acompanhado o Ferroanel no próprio licenciamento, né? Agora, o que eu vejo assim da Baixada Santista, também pelo que eu conheço pelo mundo, que andei bastante também, é que a gente não tem a diretriz de grandes projetos. Por exemplo, você citou o caso da Uzi Minas. Toda vez que eu vejo a Uzi Minas, o meu olho brilha, porque para mim ela é um Mandaraguá sem aeroporto, mas com porto. Entendeu? Eu acho que toda aquela área ociosa ali é colocar um projeto, um complexo logístico. Claro, tem dois atracadores. Eu desenvolvi lá, só que com porto, né? Então eu acho que o que falta hoje para a nossa Baixada são diretrizes de grandes projetos, que todos estão interligados. Eu acho que a gente na Baixada sempre falo isso, em todo lugar que eu vou, a gente tem o privilégio de ter o nosso Rodoanel pronto, porque você sai de Guarujá, você chega a Peruíbe sem passar por dentro das cidades, que você pega a Piaçaguera Guarujá, que interliga a Padre Manuel da Nóbrega, Pedro Táxi, você vai lá sem passar por dentro das cidades, então você já tem a infraestrutura viária para que isso aconteça. O que está faltando realmente é regra para que o jogo aconteça. Claro. Tá? Para um exemplo que a gente vontade passou, política, né? Um caso que a gente passou no Andaraguá foi a questão do impacto de ruído aéreo, que a CETESB me pediu que fizesse análise do empreendimento, do impacto de ruído do empreendimento e estudo do impacto de ruído do empreendimento da parte aérea. Do empreendimento eu falei, bom, mas quem é que eu vou colocar lá dentro? Eu não sei quem é meu inquilino. Como era fácil resolver, eu peguei o pior caso e fiz todo o empreendimento pelo pior caso. Pelo impacto de ruído aéreo, a CETESB me pediu que fizesse com um software ECAD, que na época, isso há questão de 8 anos atrás, o Brasil ainda não tinha isso e não tinha quem fizesse. Eu tive que importar o software, contratei um professor da Universidade de Massachusetts para fazer o estudo e protocolei na CETESB. Fiquei 5 meses aguardando um retorno da CETESB. Quando eu tive o retorno, eu recebi a notícia da seguinte forma: eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa é que o governo do estado comprou o software, e a má é que o software que foi comprado não é o que você fez o estudo, você vai ter que fazer de novo. Poxa, mas vocês não tinham na época? São duas ótimas, né? Na época que eles pediram, eles não tinham o software. Pô, vocês não tinham, eu fiz com outro software. Mas eles não aceitaram. Eu tive que comprar um novo software, fazer um novo estudo. Eu fui procurar a pessoa e falou assim: eu já fiz o estudo, você já me pagou, eu já entreguei, não tenho nada a ver com isso. Mas isso na Suíça, né? Não foi aqui, né? Na Suíça brasileira ali eu vou te falar. De Pinheiros. Quer dizer que o estudo que você pagou, professor de Massachusetts, você jogou no lixo? Guardei e tive que fazer um novo protocolar. É porque o Estado, André, ele funciona muito bem. Tudo é perfeito no Estado. Então eles também querem que a iniciativa privada seja tão perfeita quanto eles. Você vê que o resto não funciona no Estado, mas pra gente eles querem exigir tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa, André, que eu não vi. Aliás, talvez seja um bom mote do teu empreendimento. Quantos empregos você acha que vai gerar quando tiver a pleno vapor? Hoje, o Andaraguá, ele é um projeto que eu digo sempre que é um projeto vivo. Ele vem sofrendo modelagens e adaptações de acordo com o que o mercado vem sofrendo, né? Transformações econômicas, né? Hoje nós temos lá, do jeito que ele está concebido hoje, são 17 mil empregos diretos. E de indiretos vai dar em torno de 53, 55 mil empregos. E na primeira fase? Na primeira fase são em torno de 4.500, 17 mil. 17 mil e mais quantos indiretos? 50? Dá em torno de 51, 53 mil. Ou seja, quase 70 mil empregos vão ser gerados ali. Nós, Andaraguá... Ou seja, você eliminaria, só você, todo o desemprego da Baixada Santista toda. Basicamente... Se você considerar a taxa de desemprego que você tem na Baixada Santista, você estaria com 70 mil empregos, você zeraria o déficit, você não teria mais desemprego na Baixada. E a gente ainda tem uma coisa muito bacana dentro do Andaraguá, que é o seguinte: nós criamos a Fundação Andaraguá. O que é isso? Ela é um espaço de uma área totalmente voltada à pesquisa, tecnologia, inovação e qualificação de mão de obra. Então a gente está trazendo lá para dentro a universidade pública, a universidade privada, alguns órgãos, já assinei com o FAPESP, estou trazendo o laboratório da USP lá para dentro. Qual é a ideia? É que aquele profissional que seja usado na construção civil seja depois aproveitado na hora que as empresas se instalarem. Então, enquanto ele está trabalhando na construção civil, ele vai se qualificando para depois virar um operário de fábrica.
Então, a ideia é reaproveitar essa mão de obra no próprio empreendimento. E não só isso, é colocar como uma agência de fomento e desenvolvimento de pequenos empreendedores. Aqueles que não vão ter condições de locar uma área dentro do Andaraguá, um galpão para se instalar, ele pode ser um empreendedor individual, está incubado dentro da Fundação Andaraguá, onde a gente vai dar todo o suporte para que o projeto dele se desenvolva e ele depois vire um nosso inquilino. O que eu acho estranho é que, assim, se virar favela, o Estado não ia fazer nada para melhorar. E poderia virar uma favela ali. Não, mas do lado contrário virou. Olha, mas eu vou falar para você, eu tive um problema de invasão na área. No final de semana entraram 30 barracos, na segunda-feira a gente entrou com ação, o juiz não deu liminar, o juiz veio dar sentença 11 meses depois. E para minha surpresa, quando nós fizemos a reintegração de posse, eles já tinham luz ligada e água. Então, quer dizer, o Estado não dá, mas as empresas fornecedoras de energia elétrica, se eu for pedir a instalação de uma ponta de luz, ele pede título de propriedade, meu documento e tal. Quando você pega numa área de invasão, eles ligam luz, ligam água, ligam tudo sem documento nenhum. Tem nem nome na conta. Então, quer dizer, é mais fácil você invadir... né? Porque é normalmente aquela taxa, né? Então, é mais fácil você invadir do que você fazer uma coisa legal, né? Mas a gente conseguiu reverter isso aí, conseguimos fazer a reintegração de posse. Hoje a gente tem uma área com 8 quilômetros dela fechada lá, a gente tem o domínio disso aqui. E a gente tem uma área de uma compensação, que a gente vai fazer uma compensação na área de habitação para baixa renda. Inclusive, estamos fazendo uma conversa com a Prefeitura de São Vicente para que a gente também faça alguma coisa na cidade de São Vicente, porque bem próximo, nosso terreno é divisa com a cidade de São Vicente. E aquele pedágio que tem? Talvez ali seja um grande entrave para carga. É o pedágio. Se você for por baixo, você vai passar pela cidade de Praia Grande, ninguém vai querer isso. Provavelmente não vai ter problema. Vai ter que ir pela rodovia e tem um pedágio. Pela rodovia você tem o pedágio que também encarece. Você tem algum estudo? Porque deveria esse pedágio ser um pouco, ou não ter, ou mais para cima, para você poder utilizar para a baixada. Na verdade, quando a gente, gente tentou conversar com a Secretaria de Transportes com relação ao pedágio, eles queriam trazer a praça de pedágio para dentro do nosso empreendimento, colocar ali. Eu falei, não, aí seria uma opção pior. Então foi melhor manter em São Vicente, onde ele já está, que já está estruturado, não haveria gasto para tirar ele de lá, do que trazer ele ali para próximo do empreendimento. Aí pegaria todo o empreendimento, né? Não pega todo, mas pegaria uma parte e outra. Seria uma obra nova, um licenciamento novo. A gente já vai construir um presídio para o governo do Estado. São 65 milhões de reais de investimento para o governo do Estado. E tem um CDP lá, né? Tem um CDP que está dentro de uma área que a propriedade é nossa, né? Só que eu não vou conseguir fazer a reintegração de posse no presídio. Não foi desapropriado, foi um presídio construído na época lá dos anos de 1980, a área não foi desapropriada, está dentro de uma matrícula que é nossa, só que a gente teve que negociar com o governo do Estado e a gente vai fazer um presídio novo. O governo do Estado invadiu uma área? Ele na época, acho que foi aquelas histórias de inaugurar, fizeram a construção do presídio e não fizeram... Desapropriou, ele não pagou. Não pagou. Se ele não pagou, a área não é dele. Hoje é nossa, numa matrícula nossa. E tem gente lá, não tem ninguém? Tem 1.800 presos lá dentro. Não, o CDP é de vocês, nada de vocês? O CDP é Praia Grande dele agora. O terreno agora. seria nosso. Que coisa, hein? E agora a gente vai gastar 65 milhões de reais para fazer um presídio novo para o governo do Estado. Mas eles invadiram a sua área. Mas como é que... Na época não era nem deles, né? Quando invadiram, era de vocês. Não, era de uma família que vendeu para nós, né? Mas como é que o governo do Estado constrói? Não foi nem esses governadores atuais, mas como é que eles constroem uma coisa sem escritura num lugar ermo assim? Na época acho que deve ter sido um decreto, alguma coisa nesse sentido, que fez com que instalassem lá. Não tem saneamento básico, não tem esgoto, não tem nada o presídio. O presídio não tem saneamento básico? Não tem, é fossa. É fossa. É fossa ainda. Isso é um bom exemplo de como funciona bem o Estado, né? Então... Você podia fazer uma fossa lá também, né? Você fazer a fossa? Não, eu tenho uma estação de tratamento de efluente, que 90% da água vai ser água de reuso e os 10% excedente nós vamos jogar na rede, mas 90% dela vai ser reaproveitado no próprio empreendimento. Você podia puxar iluminação ilegal, é uma boa ideia. Você vai ter, para que você vai ter esse negócio de luz, placa solar, porque é caro montar placa solar. É caro. É investimento alto. Você pega lá, faz um gato lá na parte, faz essa parte de fossa sanitária. E a água vem como do presídio? A água deve vir por tubulação ali, entra pela a água rua, vem, mas o esgoto não sai. Então também é um belo exemplo da Sabesp, né? Porque ela está vendendo a água, ela não está recolhendo o esgoto. Exato. Se é que ela está fornecendo a água... Né? Eu não sei se talvez eles tenham um poço. Então, aí é melhor ainda, né? Que você vai fazer um poço artesiano no presídio, com uma água provavelmente sem tratamento. Exatamente. E você vai colocar o esgoto também numa fossa para onde é ao lado, de preferência. Que é inclusive o caso que nós descobrimos lá no dia que eu fiquei na tribo para
começar o estudo de componente indígena, que o índio está consumindo para consumo humano a água do Rio Branco lá de trás, né? Sim. E aquele rio tem alguns claro. casos de esgoto clandestino lá. Porque toda aquela parte da Praia Grande e talvez parte de São Vicente, acho que mais da Praia Grande, da curva do oeste, Ribeirópolis, que é um pouquinho ali mais a parte acima. passa com certeza, não tem a menor dúvida disso. A gente fez o estudo da qualidade da água para contemplar no estudo da FUNAI e deu contaminação. Sim. Imagina, não tem como... Porque ali justamente é um lugar que teve muita invasão. Exatamente. Aquela parte da frente também, do outro lado da pista de vocês também não deve ter ligação, pelo menos adequada. Bom, é complicado, né? Bom, nós estamos transmitido ao vivo agora 1h15, com reprise às 23 horas e a 1h da manhã também, né? Esse programa vai ficar no Facebook da TV Com, Eduardo Filetti parte 1, parte 2, parte 3, Augusto Capô de Casa 1 e 2, e você pode também ver no YouTube, enfim, né? Muitas pessoas parabenizando o programa, né? Que não entendiam bem o projeto e tal. Tem aqui uma pergunta do Vitor, né? Pô, fiquei muito contente de saber que nós vamos ter essa geração de emprego. Vocês, o Vitor, a pergunta é meio capciosa, mas vou ler aqui, Vitor aponta para ela. André, vocês não conseguiram tirar essas tribos nômades de lá sem ter tanta burocracia, né? Dizendo assim, né? Você não pode ir para outro canto, a gente dá uma ajuda aqui e tal. Então, esses índios são, que eles já foram letrados, né? Eles já foram para lá, não foi para... Já de propósito. Não, porque assim, de repente você fala, olha, vocês vão para outro local, vocês não estavam aqui, eu ajudo com alguma parte, já que vocês estão gastando tanto dinheiro com licenciamento ambiental e tal, não tentou esse acordo com esses 48 índios? É a pergunta do Vitor da Ponta da Praia. Assim, o Vitor, a gente tem algumas questões aí de princípios nossos, né? Desde quando a gente começou o empreendimento lá em Andaraguá, tem duas coisas que a gente preza muito, que é o seguinte: primeiro é o respeito ao meio ambiente e o segundo é o compromisso com a vida. Isso é sempre o nosso lema. A segunda questão é o seguinte: a Andaraguá é uma empresa, uma sociedade anônima de capital fechado, que ela é auditada e a gente tem regras de compliance. Esse tipo de negociação intermediária, ou seja, qualquer outro nome aí que você venha a dar, a gente não faz. A gente não pode fugir à regra daquilo que é o certo, porque nós estamos no Pacto Global da ONU, nós somos signatários da ONU, então a gente tem lá 17 regras que a gente cumpre com a ONU criteriosamente. A questão do índio, veja bem, eu não tenho problema algum com o índio, eu não tenho a questão indígena, é uma questão de acertar o que a gente pode melhorar a vida deles. Só isso, eu não preciso tirar o índio de lá, porque ele está a 2 quilômetros do nosso terreno. O que eu preciso é formalizar um acordo que eles se sintam satisfeitos. Eu até convivendo um pouco com os índios lá, eu vi que o índio ele se acha até um pouco diminuído pela condição dele, né, para entrar no mercado de trabalho. Então a gente precisa fazer um resgate da autoestima dele, tá, que é uma coisa que a gente vai fazer. Nós estamos dispostos. Se ele se civilizar a ponto de conseguir um emprego formal, tudo mais, a gente deixa de ser praticamente índio, né? Mantém a cultura, mas complica para ele também. Mas né? o índio ele pode ter uma qualificação, ele pode aproveitar a cultura dele para que isso seja explorado comercialmente através do turismo. Lá nós vamos ter visitas guiadas, trilhas ecológicas, passeio com as crianças das escolas municipais e das escolas, as lojas temáticas. Então, quer dizer, tem todo um trabalho lá que o índio só vai ter proveito disso. Segurança da natureza, como você falou. Que na verdade o guarda indígena ambiental, que ele vai nos ajudar a tomar conta junto com a nossa segurança. Então, quer dizer, o índio ele não me causa problema. O problema é a gente conseguir fechar essa equação num Brasil que a gente sabe que é tudo muito demorado, né? Por exemplo, eu estou há 2 anos administrando esse processo do índio, mas essa possibilidade de tentar tirá-los de lá ou fazer uma negociação paralela com ela nunca aconteceu, porque a gente tem muita transparência com relação a isso. A gente já teve uma ação civil pública, a gente ganhou a ação, porque a gente tem tudo dentro da lei, tudo muito bem documentado e muito claro. A gente tem clareza e nós temos uma coisa que a gente é a consciência da nossa responsabilidade como empreendedores de um empreendimento desse tamanho. Então, as coisas nossas são muito bem esclarecidas e muito claras e transparentes. Qualquer auditoria que entra na empresa, ela vê que os nossos livros estão todos aqui. A gente tem as contas, você tem ideia, de 2009. Nós temos 10 anos de contas guardadas, auditorias, nós temos tudo às claras. Então, a gente não poderia fazer qualquer tipo de negociação paralela que um dia viesse a causar um problema para nós. O Passarinho, a Flaviane, o Mário Sérgio estão complementando e a pergunta mais ou menos é a mesma, né? Quanto tempo o senhor acha, né, que demora para começar o primeiro tijolo ali? A gente tem, logicamente, um cronograma aí, porque eu tive agora no mês de fevereiro, em Brasília, com o presidente da FUNAI,
e ele assumiu um compromisso comigo particular dele como presidente, de que assim que eu protocolo e o estudo, em 90 dias ele não me dá essa aprovação. Esse estudo deve estar acabando até o final do mês de março agora, a gente conclui, aí eu vou a Brasília, faço esse protocolo na FUNAI, então eu acredito que abril, maio, junho, final de junho, começo de julho, ele deva estar saindo de lá. Aí o processo volta para a CETESB. Como das 34 condicionantes, 33 delas nós temos equalizado, vamos ficar com esse problema 34, aí uma conversa com o governo do estado, com o próprio governador João Dória fez um vídeo na época de campanha dizendo que ele seria o governador que iria implantar o Complexo Andaraguá. Então eu acredito que a CETESB não vai criar problema com relação a isso, então a gente tem uma estimativa que no segundo semestre desse ano a gente consiga efetivamente iniciar as obras lá. Que bênção, né? Porque vai ser uma coisa boa para Praia Grande, para a região e também sem dúvida, com essa geração de 4.500 empregos iniciais, né? E a gente tem um estudo que aponta que nós vamos impactar em 20% o PIB de 5 cidades diretamente, que é São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itaim e Peruíbe. E vocês vão ter que pensar ainda, André, deixa eu te colocar mais uma lenha na tua fogueira, um sistema de transporte para chegar aos funcionários lá. São 70 mil pessoas para trabalhar lá. Não adianta a gente colocar ônibus, se você pensar em número de ônibus para 70 mil pessoas, é algo assustador. Você vai travar. Então, o governo do estado também vai ter que pensar, e a região metropolitana, que é uma coisa que a gente não escuta muito aqui, porque a região metropolitana parece que é para conseguir alguns cargos e algumas vantagens, porque eu não consigo ver região metropolitana funcionando na Baixada, infelizmente. Vai ter que pensar nisso. Você vai colocar um sistema de carga de empresas, você imagina tudo dando certo, funcionando. Todos os caminhões chegando lá para você, diariamente saindo, chegando, docas, aviões chegando, saindo todos os dias ali, e mais 70 mil funcionários funcionando de uma forma adequada lá, tem que chegar. E aí, tem o estudo nós vamos ter que pensar muito bem se esse VLT passa pela Ponte dos Barreiros realmente, se o governo do estado constrói de verdade essa ponte, que a ponte está caindo. Aliás, infelizmente, a visão, não sou nem estou falando, fizeram um estudo agora da Ponte dos Barreiros. O profeta João Vilela falou que ela vai cair. O profeta João Vilela falou que ela vai cair. Houve um laudo agora de engenharia e você não pode passar ali. Na realidade, ali está condenada aquela ponte. Foi feito fotos e estudo, as ferragens estão à mostra ali. Então, se você não conseguir resolver aquilo ali... Tu tem medo se tiver um churrasco? Eu não passo lá, Filete. Se tiver um churrasco lá. Eu não passo. Não vou. Porque tem Vicentino que não conhece lá, hein? Tem Vicentino e eu conheço, mas não vou mais lá, não. E tem político ocupando o cargo que nunca foi na área continental de São Vicente, tá? E de Santos? E daqui de Santos? Você acha que a maioria da pessoa conhece? Mas não vamos área continental de Santos? Porque outro dia eu falei para um político de São Vicente... Será que alguém já foi no Caruara? Aqui em Santos? Mas nunca. O pessoal não sabe. Agora que ela já foi, porque ele já passou ali para Boiçucanga, para Ilhabela, deve ter passado por ali. Passou pela estrada, correndo assim rapidinho, né? Sim. Mas entrar ali mesmo nunca. Ele vai falar que passou, né? Vai falar que passou. Bom, temos várias participações aqui parabenizando o programa, né? Temos aqui uma pergunta da Regina. Ela, se começar mesmo em agosto, a gente faz votos que comece, quanto tempo o projeto todo ficar pronto? Ela já quer saber dos 70 mil empregos aí e tal, mas vai sendo aos poucos até, como ele falou, para a logística, né? Já precisa tu apertar um botão por 70 mil pessoas, não tem esgoto, não tem rede de transporte para tudo isso, é uma coisa que vai uma engrenagem. Mas para construir tudo, quantos anos? A gente fez um estudo no ano de 2015 com a KPMG, um estudo até de demanda e um estudo foi bem abrangente, foi um estudo de quase um ano, né? E aí esse faseamento se veio através desse estudo da KPMG, que diz o seguinte: essa primeira fase, que em 3 anos a gente conseguiria colocar, vamos supor, ela citou o mês de agosto, vamos colocar o mês de agosto de 2019, a primeira fase em 3 anos a gente concluiria a pista, que é o aeroporto, e mais ou menos 250 mil metros de galpões. Depois, a cada 2 anos, a gente vem colocando uma nova fase, que são mais de 200 mil metros de galpões. Então, no total, daria 10 anos de construção do todo, tá? Agora, a questão de tratamento de esgoto, a questão de abastecimento de energia, a questão de fornecimento de água, isso tudo já está equalizado dentro do nosso projeto. A gente não vai ter problema com relação a isso. O nosso problema maior é qualificar mão de obra, é deixar a mão de obra capaz para que uma empresa multinacional venha se instalar na Baixada, tenha mão de obra qualificada para isso, mas tudo isso está implementado dentro da Fundação Andaraguá para que a gente vá, conforme gradativamente o empreendimento vai crescendo, a gente vai qualificando. Deixa eu aprender uma fofoca, vamos ver se é verdade. Não sei se vai me confirmar, se você pode me confirmar, mas parece que tem uma indústria de carros que está
bem propensa para montar lá, né? Isso foi uma visita que em 2016 eu fiz algumas montadoras, porque eu venho falando há algum tempo com o governo do estado de São Paulo, era 2 pontos. O governador João Dória aceitou agora, que foi a questão do ICMS do combustível de aviação. O estado de São Paulo ainda era o único estado da federação que mantinha 25% do combustível do ICMS. Ele reduziu para 12%, né? Pra você ter um exemplo, Brasília é 7,5% e deve chegar a 5%. Quanto mais aviões voarem para Brasília, menos eles pagam. Na composição da passagem aérea, para você entender, o ICMS corresponde por 36% do valor da passagem. Ou seja, cada R$100 que você paga, R$36 é só de ICMS. Então, fora todo o resto do avião, fora tudo a estrutura, o dólar baixou já baixou por decreto para 12%. E a outra questão que eu conversei com o governo do estado é a questão da tributação do ICMS das montadoras de carros elétricos. Por quê? Esses carros elétricos são BID, realidade. Né? A BID que deve vir, né? São realidade. E esses carros, na verdade, eles vão ser montados. Eles são fabricados na China, vêm de navio, vão chegar no Porto de Santos e vão acabar indo para outros estados. Eu conheci a fábrica da BID na China, é sensacional. Se o governo do estado não tiver uma implementação de reduzir o ICMS para as montadoras de carros elétricos. Então, foi um estudo que em 2006 eu comecei algumas negociações com algumas montadoras para que elas se coloquem dentro do Andaraguá, se a gente tiver um ICMS incentivado para que elas coloquem no estado de São Paulo. Senão elas vão por outro estado. Senão elas vão acabar indo para Bahia, Paraná, Minas Gerais, que é André, o que normalmente acontece. Você falou tanto em guia ambiental, um estudo de impacto, estudo disso. Vocês já gastaram uma nota nisso aí, né? Porque, estão 10 anos tentando, 10 anos, não é isso? 11 anos, né? Nossa, tanto estudo, impacto e visita a Brasília e tal. Nossa, esse projeto não tem o tijolo inicial, mas já gastou uma fortuna, né? Em projetos, em papel de projetos, as coisas são quase 50 milhões de reais já gastos, né, ao longo desses anos. Aí não está contabilizado o custo anual nosso de manutenção da área, que entre IPTU e segurança são mais 5 milhões por ano. Então, quer dizer, entre projetos e segurança patrimonial da área, com IPTU, a gente já gastou 100 milhões de reais nesse tempo todo. Porque é 11 anos, são 11 anos 55 milhões de manutenção, mais 49, 50, uns 104 milhões, né? Exatamente. Caramba, é difícil, hein, João? Sem conseguir colocar um tijolo. É difícil. E um retorno, nada ainda, né? Nada, só despesa. É difícil para empreender aqui no Brasil mesmo, né? Então, mas é isso que nós estamos mudando. Eu acho que o Brasil está mudando bastante. Pelo menos a visão que eu tenho tido ultimamente, que ninguém mais aceita. O empresário não aceita mais, a população não aceita mais a forma que está sendo usada, essa dificuldade. E na realidade a gente vê que é muito criar dificuldade para se vender a facilidade. A gente nota que é muito isso. Infelizmente, qualquer um que vai empreender, eu e o Filete às vezes construímos algumas coisas por aí, a gente sabe a dificuldade, que tem que fazer tudo certo. Para fazer tudo certo é complicadíssimo. Aí você vê pessoas fazendo tudo errado com uma facilidade incrível. E no final acaba dando certo. Não, dá certo, claro. E a impressão que é o jogo do contrário no Brasil, né? Então você faz tudo errado para dar certo e faz tudo certo dá errado. É uma coisa assustadora a gente pensar nisso. Bom, André, eu gostaria de convidar você para uma outra participação aqui, né? E de Muito repente prazer. Se trazer alguém do Grupo Sonda, ou o João mesmo que viajou o mundo todo e tem uma certa expertise nessas coisas, constrói também coisas bem menores, enfim, como todos nós, mas realmente a gente é uma grata satisfação ter você no programa e poder explicar para os nossos telespectadores. Peço desculpa para eles, tiveram muitas perguntas, né? Mas talvez um programa com o André fale do projeto no primeiro bloco. Como sempre, no segundo bloco a gente abre para perguntas, porque senão ele não ia falar o básico do projeto. Agora, como a gente já está entendendo um pouco mais, fica mais fácil para a gente alinhar um programa. Muito obrigado, fico à disposição quando precisar, eu volto aqui quantas vezes for para esclarecer, porque é sempre bom e importante esclarecer a população, principalmente porque as pessoas criam expectativas da geração de emprego, mas a gente tem que falar que eles também têm que fazer a parte deles, que é a qualificação, né? Mandar um abraço para o seu amigo lá que indicou você, a gente já queria trazer, né, do Instituto Histórico e Geográfico. Valdir, um abraço para você, Valdir está aqui. Valdir, obrigado. Uma grata satisfação trazer o André aqui. Queria agradecer a você, João, que também colaborou muito com o programa, né? Não, obrigado, Filete. Prazer conhecê-lo, André. A gente tem que pensar realmente muito nisso. O desenvolvimento, ele vem sempre da empresa privada. Não tem jeito. O poder público, ele gasta o dinheiro, mas todo o dinheiro emana da iniciativa privada. Geração de emprego, a parte de impostos, tudo que é pago. Então, vamos facilitar para criar boas empresas? Esse é o grande ponto. A China cresceu muito por causa disso. A Alemanha, quando no pós-guerra, cresceu muito por causa disso. O Japão cresceu muito por causa disso no pós-guerra. A Coreia cresceu muito por causa disso. E aí vem tudo junto. Vem educação, vem preparo, vem menos violência, vem emprego. Esse que é o grande ponto.
Enquanto o governo pensar em longo prazo, todos os governos, falando municipal, estadual, federal, em longo prazo, os deputados fazendo leis realmente adequadas, para a gente poder realmente, tudo isso aí, essa dificuldade toda, está na lei. Ele não está fazendo nada que criaram para ele. Não é o funcionário público que está ali exigindo, a CETESB está exigindo, não, porque está em lei. Ela não pode exigir nada que não está na lei. Está exigindo dele. Então, quer dizer, deputados também coerentes com o discurso deles, tem que ser usados também. Mas parabéns, viu, André? Obrigado. Queria parabenizar o André Orsini, todo o Grupo Sonda também, né? Prefeitura de Praia Grande, que também está ajudando, de uma certa maneira, o projeto, né? E desejar um excelente fim de semana a todos. Fiquem com a nossa extensa programação. Muito obrigado.